Irmão, semana passada trouxe aqui um tema maravilhoso e hoje eu quero continuar falando sobre isso porque o Senhor falou para fazer. Então, quem sou eu para negar? Nós cantamos aqui, quem sou eu, né? Então, quem sou eu mesmo? Conselhos para uma família feliz e abençoada, parte 2. Por favor, abra a sua Bíblia em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Teremos aqui uma palavra maravilhosa e eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Nós estamos em maio e eu disse aqui semana passada que maio é reconhecido pela ONU desde 1993 como mês da família, tá? Então é por isso que a gente trata de assuntos. Nós trouxemos palestras aí, como o Ricardo bem disse, nós separamos para que houvesse a devida atenção a cada situação. E vamos falar aqui, o Senhor tem falado para nós a respeito de temas envolvendo a família. E então, nós vamos ler aqui, tema da mensagem de hoje, Conselhos para uma família feliz e abençoada, parte 2. Josué capítulo 24, verso 14, diz o seguinte: Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Essas são as palavras de Josué, no último capítulo do livro que tem o seu nome, falando com o povo com relação a um posicionamento. E eu quero nortear você aqui, não se preocupe se você não estava na semana passada, porque essa mensagem não está vinculada com aquela. Aconselho até você que se interessa em ter uma família feliz e abençoada, que você ouça a palavra, como foi falado aqui, ela já está no YouTube, está também no Spotify, porque ali Deus trouxe 10 conselhos para nós, pincelando um pouquinho sobre a vida da família. E eu dei uma introdução na semana passada e quero repeti-la agora. Esta palavra é para toda a família. Se você está aqui, é apenas um jovem, é aqui como os nossos pré-adolescentes que estão aqui ouvindo a mensagem, ou se você já é alguém com mais de 70 anos, esta mensagem é para todos nós que desejamos a felicidade da nossa família. Ela vai envolver situações e atitudes que cada um de nós precisamos tomar. E eu disse aqui, especialmente aos cônjuges, que não tomassem a palavra falando assim, que pena que meu marido não está aqui, ou ele não está prestando atenção, isso aqui era para ele, para que a gente possa enxergar o que Deus quer tratar em nós. Nós precisamos ouvir Deus falando conosco. Deus não tem, eu vou tratar o meu genro, eu vou tratar o meu neto. Deus está tratando cada um de nós como filhos. A palavra é para nós. E só Ele sabe o que nós precisamos amadurecer e aprimorar dentro do nosso coração. E à luz dessa passagem de hoje, eu quero nortear você. O povo saiu do Egito, guiado por Moisés, porque estavam cativos há mais de 400 anos, sendo escravizados e muito judiados lá, com trabalho forçado aplicado sobre eles. E eles saíram e foram guiados para poder viver algo novo, que lá atrás Deus já estava dizendo que daria para o povo dele uma terra que manava leite e mel. Esse termo diz respeito à fartura que o Senhor os levaria. No Egito eles comiam cebola e estavam escravizados, trabalhando lá como escravos, a ponto até do rei do Egito, Faraó, mandar matar os filhos homens que surgiam. Então, para você ver como é que estava ruim a vida lá. E aí, Moisés veio, trabalhou com eles, o povo apresentou um coração duro, ficou no deserto por 40 anos, daqui a pouquinho a gente vai citar um pouco sobre isso, porque titubeou ao tomar posse daquilo que Deus já tinha prometido. E o fato é que Josué foi alguém que esteve junto com Moisés e assumiu a posição de Moisés quando este
faleceu. Esse não entrou na terra prometida, Deus mostrou para ele, mas eu creio no meu coração que aprove ao Senhor levar Moisés lá pertinho do Senhor, lá no colinho dele, era muito melhor do que tomar posse de terra prometida. Essa terra aqui não tem nada para oferecer melhor do que a presença pessoal do Senhor. Então, Deus olhou, mostrou, fez Moisés ver, falou, o povo, chegou a hora do povo entrar, está vendo tudo isso? Mas você não vai subir, você não precisa estar aí, você virá para ter comigo, e nunca mais acharam nem o corpo de Moisés. Moisés está com o Senhor, e nós um dia chegaremos lá também, amém? Amém? Ah, bom, que bom que você vai também, glória a Deus. Josué assume esse posicionamento, e ele está aqui agora no final do livro, trazendo à memória daquele povo, que era o povo do Senhor, que depois, ao longo de todos os 24 capítulos de Josué, marca a conquista da terra prometida. Só fazendo um parênteses aqui, às vezes a gente acha que as coisas vêm de presente para nós. Tudo já havia sido prometido, mas lá no comecinho do livro de Josué, Deus fala, entrem e tomem posse da terra que eu já prometi para vocês. Ou seja, nós precisamos tomar posse de bênçãos que Deus já prometeu, nós precisamos fazer a nossa parte, agir com decência, com prudência, e agir corretamente sempre. Então o povo entrou, tomou posse, foi dividida para as 12 tribos, aquela terra, foi dividida um pouco para cada um, mas agora Josué chama eles e fala, olha, vocês precisam decidir, vocês sabem que os nossos antepassados, antes da gente cruzar o rio, eles adoravam outros deuses, eles seguiam outros deuses, hoje vocês precisam decidir, vocês vão continuar adorando aqueles deuses? Ou vocês vão adorar os deuses aqui agora desse povo que nós estamos, no meio deles, entre aspas, os amorreus? Ou vocês vão continuar servindo ao Deus verdadeiro das nossas vidas? Eu já asseguro para vocês, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essas são as palavras de Josué, um grande patriarca. A Bíblia fala muito pouco sobre a família dele, mas mostra o posicionamento dele. E aí cada um de nós, independente se estamos aqui como marido, como cabeça da nossa casa, ou como esposa, ou como filhos, temos um posicionamento para assumir, no intuito de termos uma família feliz e abençoada. Por isso o tema que Deus está trazendo para nós, conselhos para uma família feliz e abençoada. E o primeiro conselho que Deus traz para nós, confie totalmente em Deus. Confie totalmente em Deus. E eu quero trazer para você essa questão do povo ter ficado 40 anos no deserto. Em Números capítulo 13, verso 32, aproximadamente ali, em Números capítulo 13, Moisés é invocado pelo Senhor para enviar 12 espias, um de cada tribo. As tribos do Senhor representam os 12 filhos de Jacó. Cada um deles tinha uma família que ficou como tribos, e aqui cada um deles, dessas tribos, era uma grande família, enviou um representante, um príncipe, o maioral deles, para ir visitar a terra e espiar a terra. Isso foi antes dos 40 anos. Eles fizeram um caminho que o Senhor os levou, e a Bíblia diz que o Senhor os levou por um caminho levemente mais longo, para que eles, ao se depararem com alguns problemas, já não desistissem logo de cara. Então, tinha um caminho que era muito reto e objetivo, mas tinha algumas questões no meio do deserto que o povo, Deus já sabia de antemão que o povo ia titubear. Levou eles por um caminho levemente mais longo, preparou eles, e quando estavam para chegar na terra, tomar posse, o Senhor fala, envia 12 espias para ver a terra. E Moisés passa para eles essa tarefa, e eles vão e ficam por 40 dias espiando a terra, literalmente. Eles vão e olham todos os detalhes da terra, se a terra de fato era muito boa, se era uma terra produtiva, se tinha frutas, se não tinha, como é que eram os moradores. Deus já havia prometido, mas era necessário estratégia para poder assumir tudo aquilo. E quando eles voltam, entre esses 12 havia Josué e Calebe. A maioria deles, 10, voltaram falando somente das coisas ruins que havia na terra. Eles não entenderam que Deus já havia prometido. Não entenderam que estava ali apenas para reconhecimento, porque Deus já tinha dado e acabou. A palavra do Senhor não volta. Ele prometeu. Detalhe, um povo que naquele mesmo mês, muito provavelmente, tinha visto o mar se abrir para eles atravessarem. Quando eles atravessaram, o mar se fechou diante do exército de Faraó, em cima do exército de Faraó, consumindo todos eles. O exército não foi mais
perseguindo o povo de Deus, porque o mar se fechou em cima daquele povo. Eles viram um milagre tremendo, mas eles titubearam, porque os espias vieram falando, a terra é muito agressiva, ali tem homens muito grandes, é um povo que é guerreiro, nós estávamos cativos no Egito, nós não sabemos empunhar a arma, como é que nós vamos sitiar essa terra agora e tomar posse disso? E eles estavam trazendo, para você ter uma ideia, entre as frutas que trouxeram, tinha um cacho de uva, que para carregar ele, era necessário 2 homens. Com uma vara, eles travaram o cacho de uva no meio, um na frente, outro atrás, carregando aqui no ombro uma vara, e aquele cacho de uva, que era quase da altura de um homem. A terra era maravilhosa, mas eles se deixaram levar pelos detalhes negativos que havia lá. Você se identifica com eles ou não? Só eu que em algum momento da minha vida não olho para as coisas boas e fico perdendo tempo com o que está faltando? Vira e mexe, Deus tem que puxar a nossa orelha, né? A gente quer apresentar para Deus só o que está faltando, o que está ruim. O casamento está uma maravilha, mas às vezes a gente quer lembrar do detalhinho que não anda, né? A gente não é muito bom de memória, né? Tem gente que lembra em 1983, você falou não para mim, não pude comprar uma bolsinha nova, né? Tem gente, não sei se é homem, se é mulher, né? É isso? Às vezes, né, você vai, quando não tem mais saída, fala, mas você foi ruim comigo, não deixou eu passear. Mas quando foi isso? Não deixou eu passear com a minha mãe, mas sua mãe já faleceu faz 20 anos. Então, tá vendo? Se tivesse deixado eu passear, eu tinha aproveitado mais minha mãe. Não, gente. A gente começa a lembrar das coisas ruins, né? Ser homem aí também, você dá risada da mulherada, mas tem umas coisas que a gente é crica, né? Tem outro adjetivo para falar? É crica mesmo. Tem hora que a gente é turrão, dá até dó dessas mulheradas. Mas é isso. A gente olha para as coisas que às vezes não estão funcionando bem. E aí a gente começa a ver defeito onde não deve ter. Mas o que Deus está falando para confiar totalmente nele, é porque o personagem que nós estamos nos inspirando hoje aqui, Josué, ele e Caleb foram os 2 únicos que olharam tomando posse da terra. E eles disseram, o Senhor já nos prometeu que Ele vai nos dar a terra prometida. E vocês não podem ficar se deixando levar por essas informações. O Senhor está conosco. Mas o povo ficou ali a ponto de querer apedrejar eles, porque eles estavam acreditando que Deus era fiel e queria cuidar de tudo. Olha como é que são as coisas. Mas ele confiou totalmente em Deus. O povo foi olhar para a parte ruim e ele optou por olhar para um Deus todo-poderoso. Você na sua vida precisa confiar num Deus todo-poderoso. Por isso eu disse que esta palavra é para cada um de nós, e talvez você não seja nem casado ainda. Mas você pode viver a instância da família junto com seus pais. Quem sabe você infelizmente passou por um divórcio, ou está longe do seu cônjuge, mas você pode ter uma vida feliz e abençoada em meio à família. É isso que Deus está trazendo para nós. Mas o primeiro ponto que Ele nos ensina é que a gente confie nele. Confiar plenamente, totalmente nele, porque aquilo que Ele tem dito para nós, são questões que Ele quer permitir que nós venhamos a viver, a nossa alegria, eu já conversei com pessoas que às vezes achavam que a alegria estava no cônjuge, ou nos filhos, ou os filhos achando que não poderiam viver alegrias por conta dos pais. Meus pais são limitados, pastor, meus pais não conhecem o Evangelho, e eu não consigo ter alegria. Não. Como eu disse aqui, Deus não tem neto, Deus não tem genro, todos nós somos filhos, e as promessas que Ele tem são verdadeiras para nós. E talvez você tenha na sua memória alguns dias onde Deus trouxe palavras específicas para você, promessas específicas para você. Mas caso isso não exista, você tem a Bíblia toda, de capa a capa, trazendo promessas maravilhosas para aqueles que acreditam no Senhor. Quem está aqui e acredita no Senhor, diga glória a Deus. As promessas do Senhor são para nós. Existem promessas. E eu gosto sempre de deixar claro que esses homens e mulheres que a Bíblia apresenta são homens e mulheres como eu e você, que viveram coisas maravilhosas. Muitas vezes você fala, quem sou eu? Você pode viver bênçãos ainda maiores do que eles viveram. Quem é que falou sobre isso? O Senhor Jesus. Que nós poderíamos ser canais, ser instrumentos de milagres ainda maiores do que Ele mesmo operou. Por quê? É só usarmos a nossa fé.
E às vezes a gente não consegue usar a fé, nem mesmo para que a nossa vida seja mais feliz e abençoada. Nós precisamos confiar totalmente no Senhor. Que independente das respostas ruins que você experimentou hoje na sua casa, ou esse mês, ou esse ano que está quase chegando na metade, você fala, esse ano não está sendo bom, pastor. Esse ano eu não estou conseguindo saber o que é que está acontecendo. É como se eu orasse e não tivesse resposta. Como se Deus não estivesse ouvindo a minha voz. Mas Deus está nos trazendo aqui e falando sobre conselho para vivermos felicidade e bênçãos na nossa vida, enquanto família. Porque tudo na Bíblia gira em torno de sermos família. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Isso que nós estamos fazendo aqui não daria para fazer lá em casa sozinho. Tem que ser no coletivo. Por isso o Senhor Jesus instituiu a igreja, para estarmos juntos. Para estarmos unidos, e o diabo combate tanto, posso adorar em casa, posso escolher quem eu quero ouvir, e Paulo lá atrás, por volta de 65, do ano 65 depois de Cristo, já falava que chegaria um tempo, onde as pessoas teriam coceira nos ouvidos, para não querer ouvir essa doutrina, aquilo que tenta nos corrigir, a gente às vezes, não, essa palavra é muito dura, o pastor estava bravo hoje, hein? Quem será que cutucou ele? Brigou com a esposa, será? Não! Ai de mim se ficar falando coisa que é só minha aqui, querer ficar dando recado. Deus manda um infarto aí e levanta outro. Se deixar de ser útil para o reino, não tem necessidade de estar aqui. É porque às vezes Deus quer falar com a gente fica com coceira, fala, não, vou ouvir outro pastor, vou para outra igreja, lá em casa eu escolho quem eu quero. Esse pastor é tão carismático, é tão abençoado. Nunca me falou uma palavra triste, sempre me põe para cima. Tá certo que eu tenho 2 namorados lá, um deles é casado lá no serviço, eu saio com os 2 ao mesmo tempo, mas mesmo assim, é como se ele me entendesse, de lá do YouTube ele me perdoa, ele passa a mãozinha na minha cabeça, e ele falou ainda, essa semana eu ouvi uma palavra, ele falou assim, vai tranquilo que vai dar tudo certo, ou seja, posso continuar lá de boa. Estou achando que Deus vai preparar a separação daquele namorado que eu gosto mais, o que eu mais gosto é o que está casado, acho que vai dar certo, a palavra do pastor foi linda para mim, é isso, escolhendo palavra aí. E o coitado está pregando lá, está sendo canal de Deus para a vida de alguém, mas não para ser desse jeitinho seu aí não. Não é isso não. Aí se um dia, aquele pastor que eu gosto, começar a falar mais firme, falar, não, lembrei que eu preciso fazer uma faxina no banheiro, eu vou lá dentro e tal, e depois eu ouço essa palavra, está muito pesada, não é essa daí, não é para mim hoje não. E aí a gente começa a fugir das palavras que vão trazer correção para nós. Nós estamos aqui, tudo gira em torno de família. Não tem como nós nos apartarmos, e muitas vezes a gente é aquele jovem rebelde, né, que quer sair de casa, porque em casa está sendo muito apertado, a gente não quer buscar a felicidade da família. Que jeito que eu busco a felicidade da minha família? Eu sou um filho no meio de mais 10, lá, meu pai teve 11 filhos, e como é que eu vou mudar a casa toda? Você não muda mesmo, um joelhinho no chão, meu irmão, faz uns milagres que você não acredita. Se Deus te converteu primeiro do que eles, Ele pode mudar a história total. E Ele se preocupa. Essa semana aconteceu algo que a gente já viu várias coisas acontecerem ao longo desses 26 anos de caminhada. Mas eu cheguei num local na hora do almoço e estava acontecendo um perrengue daqueles que, cara, qualquer outro ia ficar de curioso só. Uma discussão do lado, a gente só ouvia as vozes. E aí eu estava perto de algumas pessoas e eu falei, não está legal isso. Era uma discussão por telefone. Não ia evoluir para uma briga, nada assim em vias de fato. Estava um de um lado, o outro vai saber quanto quilômetro de distância. Mas o espírito mudou, mexeu meu coração, eu vi que tinha algo fora do contexto. Na hora o Espírito Santo falou, por que é que você está aqui? Tem propósito. E aí eu falei para quem estava perto, nós precisamos orar. Algumas pessoas ali, rapaz, está bravo mesmo, estava até meio engraçado o jeito que o cara estava exaltado. Mas aqui dentro, o Espírito Santo apertou e eu falei, temos que orar. Comecei a orar para Deus mudar aquela situação e tal, daqui a pouco o tom da conversa começou a dar aquela tranquilizada. Gente, diante de Deus, começou a dar aquela tranquilizada. E aí começou a ficar mais em paz, o nervosismo estava ali, mas a conversa era firme, mas estava mais em paz, tal. Desligou o telefone e ligou um louvor. Eu falei, não, isso aí só pode ser Deus mesmo.
Porque se eu estou no lugar do cara, do jeito que ele estava acelerado, ligar louvor, meu irmão, eu ia estar querendo atropelar o capeta, ia saber onde ele estava, ia passar com o carro em cima dele. O cara ligou um louvor em paz, o cara não é convertido, o cara não tem o mesmo conhecimento que você, mas a oração do outro lado, é como se o Espírito Santo estivesse falando, vocês estavam aí orando e mudou o cativeiro lá. À noite eu fui falar com o Senhor e falei, pai, se já estava estralando, já estava acontecendo, o Senhor queria mudar aquele cativeiro, por que nós, seres humanos, orando ia mudar? Na hora, eu estava nessa via, o Espírito Santo me trouxe para outra, falou assim, porque a discussão começou através de homens. Satanás estava usando homens para trazer a discussão, e eu usei homens, seres humanos, para intervir, e foi exatamente o que aconteceu na Bíblia, através do pecado de um homem, o pecado entrou e veio esse juízo até hoje para a humanidade, mas aí através de um homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, entrou a salvação. Entende? Na hora o Espírito Santo me trouxe e falou, filho, a discussão nasceu por questão humana, e eu usei vocês como questão humana, espiritualmente intercedendo, para que pudesse parar tudo. É coisa de só quem vive para entender, porque eu falei, Senhor, quem sou eu que ia mudar essa situação do jeito que estava? Se o cara estivesse perto do outro, tinha saído atropelo lá. Foi horrível a situação. Meu coração se entristeceu na hora, e na correria poderia ter passado batido. Por que estou dizendo isso? Porque às vezes você tem poder de orar e mudar situações dentro da sua casa, da sua rotina, da sua vida, do seu trabalho, através da confiança. Pessoas que estão distantes de você, quem sabe em outro país, serão tocadas se você confiar totalmente no Senhor, porque é promessa dEle. É promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se nós buscássemos o reino de Deus e a justiça dEle, as demais coisas, as coisas que nós precisamos, seriam em nós acrescentadas. Nós precisamos confiar, e Josué confiou. Escutem, gente, tem tudo isso que vocês estão falando, mas o Senhor falou que vai nos abençoar, vamos confiar nele. Eles quiseram apedrejar, mas ele se manteve íntegro, não titubeou e não arredou o pé. Continuou firme, ele e Calebe. Ficaram íntegros diante do que Deus tinha. Tinha uma nação inteira, gente. Vocês não têm noção do que é isso. Eles também eram escravos no Egito. Mas no meio de 12 que estavam representando suas tribos, só eles dois se posicionaram. Às vezes você fala assim, no meu trabalho é difícil, só tem eu de cristão, só eu conheço a palavra. Faz a diferença você. Qual a diferença? Ser o cara que decorou versículo e fica falando? Não, ser a pessoa que é quietinho. Quando todo mundo está nas piadinhas, quando todo mundo está na zoeira, você é o cara quieto. Chatão, careta? Não, só que as pessoas vejam e saibam que você é alguém que inspira confiança, é diferente das outras pessoas do mundo. Isso é confiança total no Senhor. E saber que isso vai fazer a diferença na vida deles, porque no meio de um povo gigantesco na cidade de São Carlos, tem algumas pessoas que adoram ao Senhor e confiam nele. As pessoas, na hora que tiver qualquer dificuldade, pode até tirar um sarrinho de você, mas na hora que tem dificuldade, sabe para quem ligar, né? É assim ou não é? Sabe para quem chamar o irmão, você que vai direto na igreja. Agora analisa você e vê o que você pode polir, dar aquela melhoradinha. Os homens sabem da linguagem, né? Tá bonito o carro, mas você dá aquela polidinha, fica lindo. Vê o que dá para dar uma polidinha. A mulherada sabe, a casa tá limpa, mas você sabe aquele detalhe que você melhora, e aí fica a sua cara, não é? Observa isso lá no trabalho, lá em casa, vê o que dá para melhorar. Ah, pastor, mas meu marido não está merecendo muito não. Não faça para ele, porque vai ter momentos que nós não vamos merecer mesmo. Vai ter momento que você, mulher, não vai merecer. Mas nós, ao fazermos para o Senhor, Ele muda a situação. Ao você fazer para Ele, Ele vai pegar a orelhinha do maridão e vai puxar, a orelhinha do filho e vai puxar. Filho, você está enfrentando dureza de um pai que às vezes é alcoólatra, um pai que às vezes te esfrega ali na cara ou tira sarro de você, alguém que não tem uma vida correta, que sempre judiou da mãe, agora ainda tem que falar, você se tornando um adulto, ainda tem que engolir algumas coisas. Ore ao Senhor, faça a sua parte. Ele não merece? Ela não merece? Faça para Deus. Honre seu pai e sua mãe, porque é promessa. Nunca recebeu uma promessa só para mim, recebeu sim. Honre seu pai e sua mãe para que você vá bem e se prolongue em seus dias na terra com muita alegria. Toma posse disso, não porque seu pai merece, porque Deus pediu. Senhor, ele não merece, mas eu vou fazer para o Senhor. Senhor, o meu patrão não está merecendo, mas o emprego quem me deu foi o Senhor. O Senhor merece meu melhor, eu vou entregar o meu melhor, o Senhor está vendo. Confie totalmente no Senhor e você vai desfrutar de coisas maravilhosas com muita felicidade e alegria no seu coração. Amém?
Segundo ponto, libere perdão. Eita, tá apertando, né? Números 14, verso 6 diz o seguinte: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, a ponto da glória do Senhor aparecer a todos os israelitas da tenda do encontro. Eles queriam apedrejar Josué porque ele estava falando para o povo tomar posse das benécias que Deus havia prometido. Imagina eu aqui falando, ou você se levantando para falar para nós: vamos avançar porque Deus é poderoso e nós vamos desfrutar de algo maravilhoso. O povo sabe o que eles estavam falando? Vamos abandonar esse tal de Moisés aí, rapaz, esses caras são loucos aí, ó, Josué, Caleb, abandona esses caras, escolhe um líder aí, vamos voltar para o Egito, vamos pedir para eles lá para voltar a ser escravo deles. Olha a situação. E não contentes, eles quiseram apedrejar Josué e Caleb, queriam matar os caras, a ponto de Deus ter que manifestar a glória dele para poder travar tudo aquilo lá. Os caras tremeram de medo, e foi o que salvou a vida de Josué e Caleb. Só que a história não parou aí, gente. Eles foram os dois únicos que defenderam, não que o Senhor precise, a promessa do Senhor para a vida daquela nação. Sabe o que aconteceu? Tiveram que ficar no deserto 40 anos, junto com aquele povo. Agora fala para mim, você ia ficar com o ranço daquela turma ou não? Imagina você olhando para aquela vizinha falando assim: não, queria me apedrejar ontem, né? Desgramado. O que está faltando de perdão dentro do seu coração aí? Falta de perdão, o Senhor me falou, tem acabado com muitas famílias. O Senhor me falou para colocar aqui. Tem acabado com muitos de nós. Falta de perdão é você andar com um pedaço de carne morta nas costas, aquele fedor horrível, achando que a coisa tem que mudar, e você optou por carregar podridão nas suas costas por onde você for. Que jeito que vai mudar? E alguns ficando bravos com Deus porque a situação não muda. O perdão é uma opção que nós devemos ter na nossa vida, é uma atitude. Perdoar, libertar aquela outra pessoa que fez o mal. Porque alguém diz que não perdoar é como tomar veneno e querer que aquela pessoa morra. Um dia ela vai morrer, logo logo, vou tomar uma dose um pouco maior hoje para ele morrer. Não acontece nada com a pessoa, mas você vai deteriorando. Até o ponto que você definhar mesmo, chegar à morte espiritual. Qual é a falta de perdão, às vezes dentro do casamento, que você já falou que perdoou, mas não consegue esquecer. Está fazendo mal para você. Mas pastor, ela falou, eu perdoei, mas não mudou a atitude. Não depende dela. Se liberta disso, não depende dele. Se liberta disso. Tem gente que foi abusado, às vezes psicologicamente, às vezes fisicamente na infância. Talvez a pessoa até morreu, você nem sabe mais quem era. Não lembra, um vizinho. Como é que você vai achar essa pessoa? Você no seu coração tem que liberar perdão. Porque por trás de uma ofensa, tem Satanás falando: olha, Deus não te guardou. Olha, Deus não te protegeu. Você vem, você adora, você chora, e aí um momento que Satanás vê que você está no auge, ele te lembra: mas aquele dia, ele poderia ter impedido daquela pessoa fazer mal para você, né? E você fica, você abraça, é um gatilho, você não conseguiu se libertar, você precisa lançar isso aos pés do Senhor e liberar perdão. No que depender de nós, ande em paz com todos, é o que Paulo fala. No que depender de nós, significa que você vai dar a mão de novo para o irmãozinho, para a irmãzinha? Não, pode se proteger sim, tem que ser astuto também, mas perdoar é liberar aquela pessoa disso, no seu coração. Não quero mais. Aí talvez Deus dê estratégias. Eu já vi umas estratégias que até eu fiquei com medo, de pessoas indo realmente falar com um abusador, e falar: ó, lá na infância, eu era uma jovem de 15 anos, e aí você me molestou, e eu estou aqui hoje para falar que eu estou te perdoando. Só que o cara está marmanjo, está mais velho, já nem lembra mais nada, está com família do lado. Gente do céu, imagina a chance de dar um ruim muito maior. Só que tem que orar muito bem antes, e se Deus falou para fazer, tem que fazer. Aí é o que Deus vai colocar no seu coração. Mas olha, baseado nisso que estou dizendo a você, não deixe que outras coisas entrem no seu coração.
para que você depois não tenha que ir lá pedir perdão também. Poxa, mas eu vou pedir perdão? Eu que fui ofendido? Mas a Bíblia fala sobre isso, porque Satanás está interessado que você se encha da sua justiça. Qualquer um que eu contar a minha história vai ver que não era eu que estava errado. Mas diante de Deus você vai lá e vai falar, te perdoo, está liberado. E me perdoa. Por que você tem que pedir perdão? Porque no seu coração você queria que aquela pessoa morresse. Às vezes você desejou que ela passasse pior do que você passou. Tudo isso é liberar perdão, porque sem querer você estava desejando isso. Você está sendo um instrumento do mal. E isso vai te consumindo, vai te atrapalhando, vai te atrasando. E não é o que Deus quer para nós. Liberar perdão é um dos conselhos que Deus traz para a gente viver uma família feliz e abençoada. Talvez o que você viveu até aqui não estava bom, talvez algumas coisas se destruíram no caminho por conta de uma ausência de perdão. Mas você tem chance de reconstruir sua vida, seja da forma original ou de uma forma nova que Deus vai fazer, mas a partir do zero, sem carregar esse defunto nas suas costas. Família, não deixem, se você teve um problema em casa, não deixem que essas coisas acabem com vocês, não deixem. Orem, peçam ao Senhor para tirar isso da memória de vocês, não vai trazer nada. Mas pastor, eu não quero que a pessoa pense que eu sou um tonto, que vai poder me enganar a hora que quiser. É para Deus, não é para a pessoa. É diante dele. Libera perdão, porque Josué precisou ficar 40 anos, imagina, 40 anos convivendo com um povo que queria matar ele, que foram os causadores dele ficar 40 anos em atraso. A bênção dele demorou mais 40 anos, e todo dia que ele amanhecia, ele falava, vou ter que continuar esperando. Culpa de quem? Culpa desse Zé que está aqui. Não, deixa eu matar ele. Eu ia ficar com vontade de matar uns. Fora que no meio dos Zés tem aquele que é chato mesmo, né? Você fala, não me ajuda, irmão, já estou perdoando você, mas me dá um tempo, velho. E aí você fica cabreiro. Mas Josué se manteve íntegro diante da presença do Senhor. Ele estava mais preocupado em saber o que Deus queria fazer nele e através dele. E foi o que ajudou ele a perseverar. Ficou 40 anos e morreu todo mundo dos 20 anos para cima. Só sobrou Josué e Calebe. Eles eram os únicos que tinham 20 anos que sobreviveram. O resto todo mundo morreu. 40 anos andando no deserto em círculo. Imagina, passando perto da terra, não podia ir lá. A terra está aqui, rapaz. Hoje nós estamos 70 quilômetros da terra, dava para nós chegar lá, hein, rapaz. Mas é culpa desse Zé Ruela. Imagina, ele e Calebe trocando ideia. Falou, nossa, mano, dava para explodir tudo isso daqui, vai só nós para lá. Ixi, eu ia fazer uns par de planos, se eu estivesse lá, Deus me perdoe, estou estragando Josué, pai. A gente tem que ficar atento, porque é isso, começa a vir o consumo dentro de nós. E às vezes você fala assim, hoje eu não vou falar mal do fulano. Hoje eu quero perdoar ele. Naquele dia Satanás veio e ele coloca o fulano para falar uma besteira errada, um negócio, um trem. E aí você fica de novo, você chega em casa pior do que você estava. Decida perdoar, no seu coração, diante de Deus. Você vai ter amnésia? Você vai esquecer do que aconteceu? Não, graças a Deus. Você vai continuar lembrando, mas você vai entregar para Deus. Fala, não, Deus, toma. Eu ouvi um cara falando, tomou um balão de 1.600.000. E ele falando, o dia que eu decidi perdoar o cara ainda tirando uma, ele falou, rapaz, eu vou matar esse cara atropelado. Bolou um plano, foi de caminhonete para encontrar o cara, falou pro cara, me espera que eu vou levar um documento para você, fica tranquilo, tal, esquece esse negócio aí, vou lá levar. Ele falou, a hora que ele saísse de casa, eu ia pisar com os 2 pés no acelerador, ia espremer ele, ainda ia falar que foi um acidente. Cara cristão, hein? Ele no meio do caminho toca o telefone dele, já viu o número, fazia um tempão que não conversava, pastor fulano, e aí, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem? O que você está me ligando? Estou te ligando porque eu estava aqui orando agora em casa e Deus me falou um negócio. É isso mesmo que Deus me falou? Você vai acabar com a sua vida desse jeito aí? Imagina, você louco de si, na fúria, toca o telefone e você falou, louco Deus, entregou eu por irmão fulano. Rapaz, é isso mesmo que você vai fazer? Ele falou, parei o carro na rodovia, no acostamento, falou, não, explica de novo, pastor, o que aconteceu? Aconteceu que eu estava aqui orando e Deus colocou você na minha mente e falou, ele está acabando com a vida dele agora, ele está a caminho de acabar com a vida dele. Você esqueceu de onde Deus te tirou? Você esqueceu da sua esposa, dos seus filhos? É isso mesmo que você vai fazer com a sua vida? Na hora, ele falou, comecei a chorar, cheguei em casa, falei para minha esposa, meu amor, eu vou perdoar essa dívida aí, você está comigo? Porque 1.600.000, tendo que pagar toda a dívida que o outro deixou no seu nome. Ela falou, estou com você no que você fizer. O cara está bombando agora. Vocês conhecem aí, muitos conhecem, mas não vou nem falar quem é. Está bombando, porque Deus pegou a situação, e a partir do momento que Satanás
entregou uma mesa. Olha o manjar aqui, você vai ter fúria, você vai fazer plano para matar o cara, quer comer desse daqui? Deus veio e falou assim, você vai ficar sem nada, mas você vai ficar com a minha paz. A gente bate o olho e fala, nossa, um manjar de Satanás é muito bom do que nada com Deus, né? Mas ele optou por estar com nada com Deus. Não sei como é que eu vou pagar. Deus falou para eu perdoar. Perdoar? Não. Eu posso falar para ele que eu vou dar um prazo para ele pagar. Perdoa. Porque hoje de manhã o Marcelo me falou, tem situações dos gigantes que a gente precisa realmente arrancar a cabeça. O Ricardo falou que a gente estudou sobre Davi. Davi tacou a pedra a ponto de Golias desmaiar, caiu com o cara no chão. Mas ele chegou lá com a espada do próprio Golias e arrancou a cabeça. Ou seja, o gigante a gente precisa matar. Se Satanás traz um plano e fala, estende o prazo para ele, fala que em 10 anos ele pode pagar. Satanás ia ter o controle da situação. Uma vez ou outra o cara ia atrasar, o cara não ia fazer, a raiz do mal ia estar ali, e ele achando que estava bem. Ele falou, não, eu entrego tudo, catou o telefone e ligou para o cara, você não precisa me pagar mais nada. E está vivendo uma vida muito abençoada, porque abriu mão de tudo que parecia que era a segurança dele, 1.600.000, gente, é grana pra caramba, de dívida que ele ia ter que pagar. Não era um dinheiro que ele tinha, e aí ele entregou e o cara não pagou. Foi feito dívida no nome dele, ele teria que honrar, e honrou, teve que pagar centavo por centavo. Parece que você é um bobão, parece que todo mundo pode te enganar. Na malandragem, o cara que não cobra uma dívida, o cara, esse aí é o bananão. Aí o cara, não posso ser banana, eu tenho que cobrar mesmo. E Satanás vai levando. Agora, para Deus, a gente passa de Zé, né? Eu sou o Zé que vai ficar aqui esperando. Aí, ó. É gostoso? Não é. Mas Deus coloca a gente para perdoar. E leva a gente a perdoar. Quem foi que mais nos perdoou? Foi o próprio Deus, entregando o próprio Filho dele por nós que não merecíamos nada. Aí a gente olha uma situação, não é gostoso ouvir isso não. A gente olha uma situação, pastor, você não tem ideia, você já citou um monte de exemplo ruim, mas você não sabe o que eu passei. Eu sei que não é gostoso você ouvir isso. Mas o Senhor nos coloca porque maiores pecadores éramos nós. E puxa na sua memória, depois que você se converteu mesmo, você parou de dar trabalho para o Senhor? Todas as vezes que precisavam honrar Ele, você honrou? Ou teve vezes que você escorregou e fez errado? Mesmo depois de conhecer a palavra, a gente ainda errou várias vezes. E pode acontecer de errar. E Deus vai estar sempre ali para nos perdoar. É justo a gente falar que não perdoa alguém? Porque a Bíblia vem dizendo para nós que se nós não perdoamos, nós também não somos dignos de ter recebido perdão. Nós estamos assinando a nossa sentença. Todas as vezes que a gente fala, essa pessoa não merece o perdão, a gente está tirando o nosso direito de ser perdoado também. Foi o próprio Senhor Jesus que falou sobre isso. E ele contou uma parábola falando, alguém devia muito para o rei, uma dívida impagável. Quando foi cobrado, ele chorou para o rei falou, está perdoado. Só que quando ele saiu do palácio, ainda na porta, ele encontrou alguém que devia pouquinho. E ele disse, você precisa me pagar. Porque eu agora fui cobrado, eu não tenho dinheiro para pagar lá. Se não fosse a misericórdia do rei, eu estaria morto agora. E você está me devendo. Mas era uma dívida irrisória. E Jesus fala que aquele homem foi tomado de volta. Falou, opa, volta, o rei está te chamando de novo. Perdoei você de algo impagável e você está cobrando alguém que te deve pouca coisa. Você não valorizou o perdão que você recebeu. E é exatamente isso, foi o próprio Jesus que falou, não é o pastor Rodrigo que está falando. Quando a gente cobra alguém, me traiu, fez mal, não sei o quê, papapá. Opa, a sua dívida era impagável. Você está cobrando alguém, de fato está devendo para você. Mas entrega também a mesma misericórdia que você recebeu, com um peso infinitamente menor. Foi isso que Jesus nos ensinou. É gostoso? Não é. Então daqui para frente, já ora no seguinte sentido. Eu acredito muito que a nossa oração, ela antecipa. A oração, ela é um sistema de segurança. Ela é uma cerca elétrica, ela é um alarme, ela já protege para não deixar a gente cair. Ora antes, Pai, não me deixa criar ranço de ninguém no meu coração, ter fúria, ter raiva de ninguém no meu coração. Eu quero já liberar perdão antes disso entrar no meu coração, senão vai só se melecando mais. Teve situações onde Satanás queria que eu fosse, e hoje eu teria que estar pedindo perdão para gente arrogante, que se acha dono da verdade, se eu tivesse me deixado levar. Só vai te levar para trás. Perdoe mesmo. Se é em casa, tá fácil, gente. Amar quem está ali.
Pensa o seguinte, essa pessoa me fez um mal, está aqui, se amanhã ou depois estiver no leito de morte, morrendo, e Deus falar assim, ó, fez mal para você, ó, tá vendo, tá morrendo agora. Duvido que você não ia falar, não, Deus, pode, devolve a vida, fique em paz, Senhor, não foi nada. E por que agora então você fica, ó, tá vendo, tem que pagar mesmo, vai ter que entender o que eu passei lá. Não fica, gente, libera isso. Se é alguém que vai tocar o resto da vida com você, ótimo, vai ser bênção o resto da vida. Se é alguém que talvez não vá nem entender que você perdoou, nem entendeu, nem merece direito, você vai semear para a sua vida futura, longe dessa pessoa. Fique em paz. E olha também se de fato você não está cobrando certas situações, ou a pessoa já pediu perdão, mas não é fácil assim não. A dor que eu passei agora é só chegar e falar, me perdoa? Nem a pau. Não, deixa ela sofrer, vai ter que ver que fez mal para mim. Imagina se Deus fizesse isso com a gente. Não, vai ter que ver que você não é merecedor. Não vai me experimentar, não. Não vai ter da minha presença, não vai ter milagre na sua vida, não. Entenda isso, libere perdão. Josué continuou convivendo com aquele povo, viu a galera ali, cheia de si, atrasando os planos que Deus tinha e as bênçãos, 40 anos, gente. 40 anos, esperando essa galera parar, porque, poxa Deus, eu fiz certo, dá um jeitinho aí, manda eu para lá, vai. Não, tinha que esperar. E além de esperar, depois ele foi coordenar os filhos dessa geração para entrar na terra prometida. Mas quando ele chega, Deus está falando com ele e faz ele avançar, tomando posse de tudo que Deus tinha prometido. Porque apesar do tempo, Deus manteve-se fiel sobre a vida dele, porque ele estava posicionado. Então, independente de qualquer coisa que pode estar atrasando a sua vida, pode ter atrapalhado, se alguma coisa na sua casa aconteceu porque um dos habitantes da casa tomou uma decisão errada, e você fala, eu estou infeliz porque esse mardito não agiu certo naquele dia, para de falar as palavras erradas, começa a entregar diante do Senhor, porque pela sua vida Deus pode mudar o cativeiro lá, amém? E Ele vai te abençoar. E o terceiro ponto para a gente finalizar, não deixe de seguir as orientações do Senhor. Quando começa o livro de Josué, essa última passagem nós lemos, ainda Moisés estava lá, agora Moisés faleceu e Josué está recebendo as instruções do Senhor. Deus está pessoalmente falando com ele. Somente seja forte e muito corajoso, Josué capítulo 1, verso 7. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quero ler de novo aqui para você esse último verso. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, no livro, e só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Gente, nós estamos meditando dia e noite nas palavras do Senhor? Nós estamos conhecendo fielmente a palavra do Senhor, porque Ele está dizendo para Josué, um cara que já foi íntegro, que esteve pertinho dele, só então a sua vida vai prosperar e ser totalmente abençoada. Você quer muito, eu sei, eu também quero, felicidade e bênção sobre a sua família e sobre a sua vida, mas você está meditando em tudo aquilo que Deus traz como orientação para a sua vida? Está mesmo? Eu sei que é difícil nós pararmos e analisarmos, muitas vezes a gente não entende as palavras que estão escritas, o contexto, mas o Ricardo nos falou que hoje pela manhã nós estávamos aqui na escola bíblica para entender um pouco mais sobre a palavra. Eu, assim como você que talvez sinta arder, tenha dúvida, né, na sua mente, no seu coração, eu tive lá atrás também, e eu comecei a questão de alimentar essa instrução do Senhor através da escola bíblica. E quem está pertinho de mim sabe, a época mais abençoada, onde eu mais aprendi, e ainda hoje o é, sobre a palavra do Senhor, foi na escola bíblica, antes de ir para o seminário. No seminário fiquei mais de 4 anos estudando, depois fiz mais de 1 ano, para poder completar o meu bacharel em teologia, e a parte que eu mais aprendi foi na escola bíblica.
onde Deus ensinava na minha linguagem. Não eram os professores doutos da lei ali ensinando, falando difícil. Era onde um professorzinho que às vezes estava trabalhando, a mão tudo lixada, vinha aqui ser instrumento do Senhor, falando conosco, e exemplos do dia a dia, onde eu aprendi muito e conversava com os irmãos que davam testemunhos sobre como aprender mais do Senhor e praticar a palavra dEle. Nós precisamos estar, e quando falamos aqui, não é só para ter a igreja cheia ou não, gente, é para que vocês consigam avançar. Porque da parte de Deus Ele quer dar alegria para a sua família, felicidade para a sua história, mas é necessário conhecer. Todos os homens e mulheres bem-sucedidos da palavra se aproximaram de Deus e queriam mais e mais dEle. O que é que está te impedindo? Comece a observar e veja que, na verdade, o interessado em que você não conhece é Satanás. Todas as vezes, hoje de manhã eu falei para a igreja, falei, estava chovendo, gente, nós estávamos aqui em quase 30 pessoas, estava chovendo, só na minha janela que estava lá, de manhãzinho, aquele friozinho, eu que ia dar a aula, falei, Deus, oxe, mas vamos lá, eu falei, é para o Senhor. Os irmãos vieram para ouvir eu ainda, nem é grande coisa, e vieram. O que é que tem te impedido de vir para um culto, aprender mais da palavra? O que é que tem te impedido de pegar a Bíblia e ler mais? O que é que te dá sono quando você pega a Bíblia? Mas liga o Netflix para ver. Maratona sua série, não dá sono nenhum, né? Ligadão assim, ó. Tem que dormir, 3 horas da manhã, tá parecendo uma coruja seca. É Satanás. É o inimigo querendo te impedir de ter felicidade e alegria. Deus está prometendo para um cara que foi fiel a Ele por 40 anos. Que não merecia ter ficado naquele deserto, padecendo como padeceu. Deus está falando, se atente para meditar de dia e de noite na minha palavra. Porque a palavra do Senhor é instrução. E por conhecer a palavra, cada lugar que ele ia conquistar, ele pedia orientação para o Senhor. Vocês se lembram qual foi a primeira cidade fortalecida que ele precisou conquistar, depois que ele atravessou o Jordão? Quem lembra o nome? Josué venceu a luta em Jericó. Qual que foi a estratégia para vencer? Você lembra? Pegou um canhão, naquela época ele foi o inventor do canhão, mirou na muralha, derrubou a muralha, invadiu e tomou posse. Foi assim? Não. Deus falou assim, vocês não vão fazer nada. Ô Deus, mas cadê as espadas? Tal? Não. Josué, presta atenção, filho. Instrução. Vocês vão circular a cidade. Eu ia falar para Deus, circular a cidade? Dá uma olhada nessas muralhas, Senhor. Tem casa construída em cima delas. Passa carruagem em cima da muralha. Dá trabalho para caramba construir uma parede dessa aqui, de tijolo deitado. Imagina a muralha que tinha casa em cima. Passava carruagem no meio. Bitela, daqui lá era a muralha. Aí Deus fala, dá uma voltinha em volta dela. Deus, está me zoando. Vou voltar para o deserto. Seguiu as instruções, por conhecer a palavra. Meditava em tudo que Moisés tinha passado para ele, foi buscar a instrução, e eles foram circulando, no último dia, circularam a quantidade de voltas que Deus falou, e a muralha ruiu sozinha, e eles tomaram posse da primeira cidade. Olha como vale a pena conhecer a palavra, não se deixando levar pela minha palavra, porque o pastor Rodrigo falou, mas Deus está me usando hoje para acender a fogueira aí. Alimenta isso, gente. Vai viver felicidade plena, Deus vai te dar força para perdoar, Deus vai te dar autoridade para bradar dentro da sua casa, viver felicidade, pleitear um emprego novo. Tem gente sentado aqui olhando para a minha cara que estava querendo um emprego novo, parou de sonhar, por quê? É com você mesmo que Deus está falando, parou de pedir por quê? Parou de acreditar por quê? Deus tem mais para dar. Acredita nisso, envolve a sua felicidade, seu futuro, continua entregando aos pés do Senhor, fazendo a sua parte. Vai firme. Deus quer te dar. E sabe o que aconteceu por 40 anos, enquanto o povo não tomou posse da terra? Por 40 anos, um povo que não acreditava no Senhor, ficou numa terra que Deus já tinha falado, essa terra não é de vocês, o meu povo está chegando e vai tomar posse dessa terra. Só que o povo não chegou. Quem sabe o seu lugar está sendo ocupado por alguém que nem acredita em Deus, que está debochando de Deus por aí, numa roda, num boteco, em qualquer lugar que ele puder estar, mas você era para estar lá amanhã, segunda-feira, recebendo um salário 3 vezes maior do que o que você recebe hoje, porque Deus já falou que aquele lugar é seu, mas você está deixando de acreditar. Da parte dele está em dia, talvez esfriou sua fé, Deus não me ouviu, pastor, pedi para ele 5 anos, está em dia, está lá, mas talvez você deixou de seguir algumas coisinhas, e não está vivendo felicidade plena. Então viva isso, porque o Senhor quer te abençoar. Amém? Fica de pé.
Talvez hoje seja aquele dia que você falou, era melhor ter ido ver o filme do Pelé.